Questão número 3. Para o cargo de perito médico legista, é considerado um fenômeno abiótico consecutivo. Então, das opções ali, e a gente tem que saber quais são os fenômenos abióticos imediatos e os consecutivos. Vamos ver o que diz, então, o França sobre esses dois tipos de fenômenos. Os fenômenos abióticos, também chamados de avitais ou vitais negativos, se dividem em imediatos, devido à cessação das funções vitais, e consecutivos, devido à instalação dos fenômenos cadavéricos de ordem química, física e estrutural. Então, você tem que lembrar que tem esses dois tipos, e os imediatos estão associados à cessação das funções vitais. Ocorrem mais imediatamente, como o próprio nome diz, e os consecutivos vão demorar um pouco para aparecer. São os mais famosos quando a gente começa a estudar medicina legal, lá são aqueles que a gente mais gosta de estudar, pelo menos. Então, os abióticos imediatos: perda da consciência, perda da sensibilidade, abolição da motilidade do tônus muscular, cessação da respiração, cessação da circulação, cessação de atividade cerebral. Todos esses aí eles podem acontecer de dar a questão da morte aparente, mas tem que ser confirmada essa morte depois. Pode ali a pessoa ter perdido a consciência e não ter morrido, né? Então, os fenômenos abióticos consecutivos, eles são mais uma forma de dar a confirmação da morte. Geralmente vão aparecer após realmente a pessoa ter morrido de verdade, enquanto que os imediatos podem ocorrer num caso de morte aparente. Os fenômenos abióticos consecutivos, então, é desidratação cadavérica, esfriamento cadavérico, manchas de hipóstase cutâneas e rigidez cadavérica. Você sabe que esses elementos aí começam a aparecer depois de algumas horas até da morte, né? Então eles são sinais aí de confirmação da morte, enquanto que os fenômenos abióticos imediatos não dão a certeza da morte. Então a questão nos fala ali das alternativas. Quais são as alternativas? Cessação da circulação é um fenômeno abiótico imediato, tá? Parou de bater o coração, cessação da circulação, então vai acontecer imediatamente a cessação da circulação com a parada do coração. Alternativa B, dessecamento da mucosa dos lábios, que é a questão ali da desidratação cadavérica. Principalmente nos cadáveres de recém-nascidos de crianças, a mucosa dos lábios sofre desidratação, tomando uma consistência dura e tonalidade pardacenta. É mais comum na porção mais externa da mucosa labial. Seu conhecimento é fundamental para não se atribuir a lesões traumáticas ou ação de substâncias cáusticas. É um fenômeno abiótico consecutivo. Está relacionado com aqueles ali que eu citei anteriormente, que é a questão da desidratação cadavérica. Então, o dessecamento da mucosa dos lábios é a desidratação cadavérica. A alternativa C também está errada. Perda da sensibilidade é um fenômeno abiótico imediato. E a alternativa D também está errada, que é a abolição do tônus muscular. Também se trata de um fenômeno abiótico imediato. Questão número 4 do nosso material. Para o cargo de perito médico legista, mas vai ajudar vocês que estão estudando para o cargo de auxiliar médico legal. Com relação aos fenômenos transformativos. A corificação é um fenômeno destrutivo em que ocorre o destacamento de amplos retalhos de pigmento cutâneos que se assemelham a luvas. Então, ele quer a alternativa correta. Vamos ler cada uma delas. Alternativa B. A saponificação é um processo inicial conservador que surge nas primeiras horas, desde que em ambiente propício, como valas, a água corrente e o ambiente ventilado, facilitam esse processo especial de transformação do cadáver. A alternativa C, a circulação póstuma de Brodel, é verificada no período cromático da putrefação, em que também se verificará a presença de prolapsos intestinal e genital. A alternativa D, a calcificação é um fenômeno conservador, ocorrendo mais frequentemente em fetos mortos e retidos, quando passam a ser chamados de litopédio. Vamos ver cada uma dessas alternativas, o que está certo e o que está errado aqui. A alternativa A está errada. A corificação é um fenômeno transformativo conservador muito raro, difícil, nunca peguei, sendo encontrado em cadáveres que foram acolhidos em urnas metálicas fechadas hermeticamente, principalmente de zinco. Por isso, o corpo é preservado da decomposição em face da inibição dos fatores transformativos. Ali na alternativa A, ele diz que é um fenômeno destrutivo, mas na verdade, corificação é um fenômeno conservador. Ele não vai ter ação da putrefação, ele não vai destruir o cadáver, ele vai conservar o cadáver. É a corificação ali como se ficasse parecendo com um couro, assim, como se tivesse curtido, né?
Então, nesse caso está errado, porque ele fala da questão aí de ser um fenômeno destrutivo e fala do destacamento de amplos retalhos. Não há nada disso, ele é um fenômeno conservador. Alternativa B, tá? Ele diz ali na alternativa B que a saponificação é um processo inicial, conservador, que surge nas primeiras horas, desde que ambiente propício, como valas, a água corrente e o ambiente ventilado facilitam esse processo especial de transformação cadavérica. O que está errado aqui? A saponificação, ou também pode aparecer com o termo adipoceira, é um processo conservador que se caracteriza pela transformação do cadáver em substância de consistência untuosa, mole e quebradiça, de tonalidade amarela escura, dando uma aparência de cera ou sabão, por isso a adipoceira. Não é um processo inicial e surge depois de um estágio mais ou menos avançado da putrefação, quando certas enzimas bacterianas hidrolisam as gorduras neutras, dando origem aos ácidos graxos, os quais, em contato com elementos minerais da argila, se transformam em ésteres. Então é importante esse ambiente argiloso no entorno. Esse fenômeno pode surgir espontaneamente, em geral após a 6ª semana depois da morte, sendo, porém, a água e os solos responsáveis. A água estagnada e pouco corrente concorre para tal efeito. Ele fala ali na alternativa que fala de água corrente, está correto ali, e fala de ambiente ventilado. Aqui ele fala que água estagnada e corrente também, e solo argiloso, úmido, difícil acesso ao ar atmosférico facilita o processo também. Então está errado nessa questão quando ele fala de ambiente ventilado. Ele fala que é ambiente de difícil acesso ao ar atmosférico, além de não ser um processo inicial também a saponificação. Então a alternativa B é errada. A alternativa C fala da circulação próxima do Brodel, que diz que aparece no período cromático. Não, ela aparece no período gasoso ou enfisematoso, tá? Os gases fazem pressão sobre o sangue que foge para a periferia e pelo destacamento da epiderme esboçam na derme o desenho vascular conhecido como circulação próxima de Brodel. Esses gases também podem fazer pressão sobre os órgãos abdominais, produzindo então os prolapsos intestinais e genitais. O período cromático é o primeiro período da putrefação, tá? Quando começa aquela mancha verde abdominal e depois vai se estendendo toda essa coloração pelo abdômen, por todo o corpo. Depois aí que a gente vai ter o período gasoso, onde ele começa a inchar, começam a aparecer os gases que a gente viu nas questões anteriores. E esses gases aí vão forçar o sangue para a periferia e como vai ter o destacamento da epiderme ali, da camada mais externa da pele, vai aparecer esse desenho vascular aí como se fosse, consegue ver as veias com sangue putrefato, ou a própria veia putrefata, vai aparecer sob a pele. Então, vai ser somente no período gasoso, a partir do período gasoso, ali, 3º, 4º, 5º dia, que vai aparecer a circulação pós-Brodel e não no período cromático, como diz a alternativa. E a alternativa D, que é a que nos resta ali, que está correta, que diz assim: a calcificação é um fenômeno conservador, ocorrendo mais frequentemente em fetos mortos e retidos, quando passam a ser chamados de litopédio. Se tu sabe um pouquinho ali de radicais, ali sabe que lito é pedra, que vem do grego, lito, pedra, radical grego para a pedra ali, o lito. Então aí já mata a questão ali, sabendo que é um fenômeno que a pessoa, o feto vai virar uma pedra. Então teve casos aí de mulheres que com 70 anos descobriram que tinha um litopédio ali, viu um feto que virou pedra no ventre ali, porque morreu no ventre e acabou sofrendo esse processo aí de calcificação. É um fenômeno raro também. Então, sacanagem, os caras estão pegando umas coisas bem raras ali, falaram da corificação, que é um fenômeno raro também, e falaram da calcificação. Mas sabendo ali um pouco sobre saponificação e a questão da circulação pós-Brodel, que ocorre no período gasoso, aí já mata a questão também, facilita pelo menos, certo?